Olá, queridas, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para poder estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus com as irmãs, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre uma flor muito importante, uma flor muito bonita, né? Isso me remete, né, que todas nós somos flores, né, no jardim do nosso Senhor Jesus. E a flor que a gente vai falar um pouquinho hoje é o girassol, ó. Até trouxe um girassolzinho aqui pra gente. Bonito, né, irmãs? Tá vendo? Uma cor forte, que lembra vida, né? Também botei uma roupa florida, né? E hoje a gente vai tirar algumas lições do girassol. Vamos juntos lá. As irmãs sabem, né? Algumas devem saber que que o girassol tem esse nome porque ele busca sempre o sol. Quando o sol nasce lá no leste, ele está virado para lá. E à medida que o sol vai se movimentando até chegar no oeste, onde ele se põe, o girassol faz esse mesmo movimento buscando a luz do sol. E é nessa luz do sol, né? E é no sol que o girassol se alimenta, se nutre e tem a energia dele, né? Ele se alimenta da luz do sol. E aí eu quero tirar uma lição desse fenômeno, né? Que até tem um nome chamado rastreamento solar, né? Que é o que acontece com o girassol. E eu quero tirar uma lição pra gente. Quem é o nosso sol? Né? Quem é essa luz na nossa vida que a gente precisa ficar seguindo sempre no mesmo sentido, nunca ao contrário? O girassol nunca vai no sentido contrário do sol. Essa luz, é claro que é Jesus. É nosso sol, né? Que nutre as nossas vidas, que alimenta as nossas vidas, né? A nossa vida espiritual, que a gente deve estar sempre com foco, né? Nunca contra a luz de Jesus, né? Nós devemos também refletir a luz de Jesus, assim como o girassol também reflete a luz do sol. Então, Jesus, né? A nossa luz é Jesus e a sua palavra, né? A gente tem em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida, né? O Jesus já se colocou como a nossa luz, né? Então, os nossos nutrientes espirituais estão em Jesus e na sua palavra, que também é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? Então, devemos aprender essa primeira lição com o girassol, não perder o foco e estarmos sempre na direção de Jesus. Mas, e quando o sol se põe? O que o girassol faz? Para a gente tirar mais essa lição da natureza, né? Então, quando o sol se põe, o girassol se volta para si mesmo. Ele abaixa e se volta para si mesmo, como se fosse um momento de reflexão. É isso que eu queria, essa comparação, né, que eu queria fazer com as irmãs agora. Que de repente no final do dia, né, a gente pode tirar esse momento de reflexão, esse momento da gente se conhecer melhor, de ver onde de repente a gente não tomou a atitude correta, onde a gente pode melhorar, né? E de repente onde a gente precisa até mudar, se assim o Espírito Santo orientar, né? Então, a gente tem que se voltar para a gente mesmo também, em algum momento, cuidar da gente, cuidar do nosso emocional, e não só cuidar dos outros, né? Nós mulheres, nós mães, estamos sempre com esse compromisso de cuidar de tudo e de todos, mas devemos cuidar de nós e do nosso emocional também. Então, é o momento em que o girassol olha para ele mesmo e a gente tem que também ter esse momento de olhar para a gente mesmo, tá bom? Agora, e nos dias nublados? Como será que o girassol se comporta? Que ele não tem o sol, né? Nos dias nublados, o girassol
As plantas, as flores, né? Elas se voltam umas para as outras. É como se elas quisessem ajudar umas às outras, dividir a sua energia armazenada umas com as outras. Que bonito, né? Solidárias, né? Os girassóis são solidários, né? E é mais uma lição que a gente precisa tirar com os girassóis. Nós precisamos olhar umas para as outras quando as outras precisam. No nosso caso, o nosso sol é Jesus e ele nunca vai faltar. O nosso sol nunca vai faltar. Mas existem momentos que a vida de algumas de nós está um pouco mais nublada. Está um pouco mais com alguma dificuldade, que a gente sabe que as dificuldades existem, podem existir. E aí é a hora que a gente precisa dar, né, suporte umas às outras, né? Gálatas 6:12 diz: ajudem uns aos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, né? Então a gente precisa, o nosso sol não vai faltar na nossa vida, que é Jesus. Mas a gente precisa estar sempre disponível para perceber, né? Às vezes a pessoa não está pedindo ajuda. E acho tão legal no nosso grupo lá do WhatsApp da MCM, ali a gente está sempre pedindo oração, umas pelas outras, por alguém. E a gente vê que logo todo mundo coloca aquela mãozinha lá, né? Se dispõe a entrar em oração, né? A levantar um clamor. Então isso é muito importante, né? Isso é muito importante que a gente esteja sempre unida e dando suporte umas às outras. Assim como os girassóis fazem. Agora, mais uma característica dos girassóis. Eles se adaptam às mudanças. Os girassóis são conhecidos no mundo todo, eles se reproduzem no mundo todo, em várias regiões, porque eles se adaptam fácil aos climas diferentes, onde está sol, onde está sol não, onde está calor, onde está mais frio. Eles precisam do sol, mas eles se adaptam às mudanças climáticas. E às vezes o sol não está muito bom, não está muito adequado, ele é forte. Então, a gente precisa também se adaptar às mudanças que às vezes a vida nos impõe. Estamos agora, nesse momento, nos adaptando a uma mudança que a vida está nos impondo, né? Agora, antigamente a gente ia para academia, a gente caminhava na lagoa, na orla da lagoa. Agora a gente faz exercício na sala, na frente da televisão. Agora a gente tem algumas outras mudanças que a gente teve que se adaptar. Agora a gente usa máscara para ir à rua, a gente usa álcool em gel com muito mais frequência. Quando a gente encontra alguém, de repente no mercado, a gente não pode mais abraçar, a gente não pode mais dar um beijo, né, como a gente fazia antes. E é uma situação que estamos nos adaptando, mas precisamos ser firmes, né, e estar também prontas para se adaptar às mudanças. Hoje estamos nessa pandemia, futuramente não sabemos o que virá, que situação que virá. Mas temos que saber e temos que confiar no nosso sol que nós vamos passar a situação que vier. E temos que ser firmes, com raízes firmes, com solo fértil, assim como os girassóis. Temos que ser firmes e nos adaptar a qualquer situação. Lá em Filipenses, né, Paulo também fala um pouco sobre isso, né? A carta que Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. E, no entanto, essa carta não é uma carta de lamentação, não é uma carta triste. É uma carta de vai em frente, povo, seja firme, seja constante, vai em frente. Não é uma carta onde você percebe a tristeza no coração de Paulo. E é óbvio que ele estava num momento de muitas incertezas, ele estava preso, né? E temos que a nossa alegria não pode estar nas circunstâncias. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria, a nossa força vem do nosso sol, que é Jesus Cristo. Então, a nossa alegria não pode estar nas circunstâncias. Claro que não quer dizer que a gente vai ficar, né,
aquele sorriso assim 24 horas por dia. Nossa alegria não necessariamente vai estar no nosso sorriso o tempo inteiro. A nossa alegria está no nosso coração. A gente tem que ser uma pessoa que deixe de murmurar, que seja positiva, que vai passar, vai melhorar e vai dar tudo certo. Né? É isso que Deus espera de nós. E mais uma lição que a gente pode aprender com os girassóis é que os girassóis são úteis. Os girassóis, a semente do girassol, ela é feita para tirar um óleo muito nutritivo, um dos mais nutritivos, segundo alguns estudos. Isso, a semente, o caule e as folhas têm propriedades fitoterápicas, ajudam no tratamento de algumas doenças. Então, ela é uma flor útil. Além de linda, além de embelezar, de encantar, ela é útil. As produções de girassóis, elas não têm muitos problemas com pragas, com doenças. Ela é uma flor forte, porém muito produtiva, né? Então, assim deve ser a mulher cristã. Nós devemos, né, mulher cristã em ação, que era antes, né? E agora nós somos mulher cristã em missões, né? Nós devemos ser ativas, produtivas, onde estivermos, na nossa vizinhança, na nossa família e principalmente na obra de Deus. Devemos ser produtivas nas diversas áreas, né? E todas essas lições a gente consegue tirar do girassol, que é, né, um presente de Deus para nós. É a natureza que foi Deus que fez. As plantas, as folhas, uma planta tão bonita dessa que embeleza tanto a nossa casa, né, os jardins, as ruas. E então, nós temos essas lições para tirar do girassol. Nós devemos procurar a luz, né, o sol, no caso do girassol, e a nossa luz, o nosso sol é Jesus e a sua palavra. Devemos nos adaptar às mudanças, devemos ver o lado bom das coisas, ser positivas, não murmurar. Devemos dividir energia com as outras, ajudar umas às outras, dar suporte umas às outras. E devemos ser úteis na palavra de Deus. Essas são as lições que a gente vai tirar do girassol nesta noite. Sejamos girassol, né? Sejamos girassóis, cada uma de nós, onde estivermos. E eu queria também, para encerrar, irmãs, lembrar uma situação de Davi, onde ele consegue se livrar do rei Abimeleque, né, que queria matá-lo. Ele consegue se livrar e seu coração se alegra bastante. E aí ele vai e escreve o Salmo 34, depois que ele está com aquele alívio de conseguir se livrar daquela situação. E ele vai e escreve no versículo 5: os que olham para ele, o Senhor, estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Então, nós que olhamos para Cristo, devemos ter o rosto radiante, que jamais mostre decepção. Tá bom? Essa palavra dessa noite, sejamos girassol.